Olá, alunos, tudo bom? Meu nome é Rafael. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que a gente pode utilizar no Photoshop, certo? É, a própria, o próprio aplicativo ele já deixa bem claro que a gente deve utilizar ele apenas para a gente fazer modificações de imagem, manipulação de imagem, trabalhos desse tipo. A gente sabe que para fazer edições de imagem, tipo, editar pele, fazer algum tipo de arte, tudo isso a gente pode fazer no Photoshop. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode, algumas profissões que a gente pode exercer utilizando só o Photoshop, certo? Vou mostrar alguns exemplos aqui de algumas coisas que, dependendo do tipo de profissão, vai vir, vai ser uma grande ajuda já, né? E até onde vocês conseguem chegar, se aprofundando mais dentro do aplicativo, certo? Saindo das configurações básicas e pesquisando e indo atrás. A gente tem aqui, tem essa imagem dessa moça, certo? Aqui tem o passo a passo do arquivo. Então, cada pasta dessa aqui vai ter efeitos, vai ter transições de imagem, vai ter conteúdo. Aqui a imagem original, que foi uma fotografia feita já assim, e aqui a arte final, certo? Mas para a gente chegar nisso, a gente tem todo esse processo, né? Tem toda essa parte, um background, tem essa parte que são os efeitos que são os efeitos, né? Os estilos de camada que vai ser aplicado em cada imagem. Então, switchando, vocês vão percebendo que ele já vai formando uma coisa diferente, certo? Ó, conforme eu vou aplicando o filtro, ele já vai modificando a nossa imagem. Aqui a gente tem mais outra partezinha que vai formar ali, os ícones embaixo, tem o texto, social media, e aqui a gente tem a imagem somente dela, que está aqui em cima só para a gente ver como era e como ficou, certo? Isso aqui é uma arte muito utilizada para a gente fazer posts de rede social, vamos dizer, um estilo de festa. Provavelmente isso aqui poderia ser usado para fazer uma festa eletrônica, alguma festa de Halloween, algo do tipo uma propaganda, às vezes de um filme, às vezes de uma capa de uma peça teatral, um, enfim. Até mesmo se quiser fazer apenas para a gente postar, né, no Instagram e tal, fazer uma arte bacana. Então a gente tem esse tipo de arte que a gente consegue fazer com o Photoshop, fazer esse tipo de alteração para fazer para mídias sociais. Aqui a gente vai partir para uma outra área, que já é na área de logomarcas, ou já quase partindo para alguma parte mais, vamos ver, algo mexendo assim esqueci o nome agora da palavra, mas com arquitetura, certo? Aqui a gente vai ter todo um processo para a gente chegar nessa arte aqui. Então, deixa eu ver se vai apagar certinho. Cada parte dessa vai formar, vai fazendo o efeito criativo. Então, a gente tem o fundo. Aqui, a gente tem umas sombras, que é a sombra da nossa logomarca, vamos dizer assim, que era uma logomarca. Aqui tem os efeitos em 3D da logomarca. Aqui dentro, então, vai ter muito mais efeitos. Tem o reflexo dentro da letra. Eu tenho o reflexo dos prédios, então percebe que lá
dentro da letra tem algo como se fosse o reflexo de algum vidro, de alguma janela. Mais sombras, os efeitos. Esse aqui também é um pouquinho mais de sombra, mesma coisa. Nesse a gente tem uma iluminação, que é só algumas correções de exposição, curvatura de imagem, que é onde a gente coloca os tons claros e escuros. E esse aqui também é a iluminação, que faz esse degradezinho bacana aqui na imagem. Ó, se a gente apagar aqui, ele já vai alterar totalmente a imagem. E percebam que cada uma vai ter um tipo de exposição, certo? Então a gente tem que estudar muito sobre isso, sobre os modos de mesclagem aqui. Então ele está sobre exposição de cores. Aqui nas luzes está a luz direta, nos efeitos em 3D também, cada um vai ter um modo de mesclagem diferente. E que o último que é só uma camadinha superficial por cima. Eu vou pegar mais alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Alguns mais simples. Só um minutinho que já tá baixando aqui. Aqui nessa imagem a gente já vê um outro tipo de postagem, um pouco mais simples, mas com bastante trabalho. Trabalhando bastante com as linhas aqui, certo? Então a gente já consegue perceber que tem um formato de trabalho bem elaborado aqui. A forma como é trabalhado os espaços aqui dentro. Percebam que praticamente as bordas são sempre na mesma distância, certo? O alinhamento, tanto aqui embaixo, é sempre aqui nas laterais também. Aqui, se eu não me engano, não ficou bem, mais ou menos, mas ele tá alinhado conforme a letra aqui. Essa é uma forma de arte um pouquinho mais simples, mas percebam pelo tanto de passas que tem aqui na lateral,
como é detalhado, como é separado bastante. Olha, é questão só da organização. Às vezes não vai muito, né? Não tem muitos elementos dentro dessa arte, só que ela é uma arte bem construída, bem separada. Ela tá bem separadinha aqui conforme cada parte da arte, certo? Então a gente tem a imagem aqui, provavelmente ela deve estar colorida essa imagem aqui. É, só que ele preferiu usar o preto e branco para destacar a mensagem. Esse tipo de arte é uma arte mais simples para fazer e, e hoje em dia, nas redes sociais, se vocês forem trabalhar com esse tipo de ferramenta que é o Photoshop, vocês vão perceber que isso aqui já é o suficiente e já é muito melhor que muita coisa. Então, hoje em dia, utilizar o Photoshop para fazer esse tipo de arte é, é simplesmente vocês pegar e tá bancando uma concorrência aí, entendeu? É, elementos para mídias sociais, para Facebook, para Instagram, é, utilizar o Photoshop para criar layout para, às vezes, até para o YouTube ou para criar algum outro tipo de trabalho, isso vai ser essencial. Em que lugares vocês vão conseguir trabalhar? Vocês vão conseguir trabalhar tanto em gráficas, comunicação visual, vão poder trabalhar de casa, porque se vocês forem trabalhar com esse tipo de material e se tiver uma demanda de serviço, vocês vão conseguir tranquilamente faturar, vamos dizer, o seu mês aí, apenas com as artes que vocês conseguirem fazer dentro do Photoshop. É, vocês vão, vocês vão trabalhar fazendo artes para mídia social, vocês vão trabalhar fazendo panfletos, cartão de visita, editando imagem, fazendo manipulação de imagem. Eu vou mostrar para vocês uma manipulação de imagem, como é. E isso já é uma parte mais artística, né? Pode ser que vocês não vão trabalhar com isso, mas é um uma forma, entendeu? Então, às vezes, se vocês conseguirem, vocês podem fazer. Deixa eu abrir aqui. Olha só, esse aqui é uma manipulação de imagem. O cara pegou, criou no Photoshop essa parte aqui, criou a rua, colocou, no caso, o asfalto aqui. Tudo isso aqui é uma manipulação de imagem, é algo que não é real, mas que fica tão bem montado que parece ser realmente isso aí mesmo, entendeu? Parece que realmente tá puxando ali a estrada e tudo mais. Outra, deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou mostrar para vocês dois processos aqui. Esse, certo? E agora, que foi utilizado para fazer essa manipulação. Percebam que tem muita coisa é, que foi utilizada aqui. Eu não entendi onde que foi o cabelo da mulher ali, mas tudo bem. Mas pode olhar, olha.
desarma, todas as partes que aparecem aqui vai estar colocado aqui de alguma forma. Ela tá a fumaça, a arma, a parte do carro, as caveiras aqui na frente, as balas, provavelmente na roda deve ter alguma modificação. Não, não tem. Mas a calça, ele colocou a calça, ele colocou o sapato. Tudo isso ele colocou de alguma forma que encaixasse. Até uma ponta de um garfo, que eu não sei onde é que foi parar essa ponta de garfo aí. Mas ele deve ter colocado em algum lugar, né? Aqui na frente. Então, essa é outra forma que vocês têm para trabalhar dentro do Photoshop também. Elaboração de cartão de visita. E tudo isso é questão de vocês achar um cliente, entendeu? Vocês pegar, correr atrás. Se vocês realmente querem trabalhar com isso e querem seguir nesse meio, vocês podem tranquilamente fazer o Photoshop a ferramenta de trabalho principal de vocês. Aqui vocês têm todas as ferramentas que vocês vão precisar para fazer uma impressão para uma gráfica, por exemplo, ou para mandar fazer imprimir pela internet. Photoshop ela é uma ferramenta muito ampla nessa parte e ainda tem algumas outras ferramentas que são do mesmo pacote Adobe, né? Então vocês podem utilizar também o mesmo. Mas apenas com o básico do Photoshop vocês já conseguem trabalhar fazendo um modelo de cartão de visita igual a esse tranquilamente. Apenas tendo paciência, trabalhar bem certinho com as camadas, trabalhar com as cores, olhar dimensões, puxar as linhas certinho, fazer a segmentação de palavras, fontes, tudo isso vocês conseguem a partir do Photoshop. E eu aconselho para quem for tentar fazer isso, seguir em frente e não desistir. Por mais que às vezes no começo pareça um pouquinho mais complicado do que é, só que a partir do momento que vocês conseguirem, vamos dizer, sair do normal, sair do princípio ali de começar a fazer e tudo mais, e começar a entender mais as ferramentas, eu acredito que em pouco tempo vocês já estão dominando bem o Photoshop, tem muita coisa para a gente utilizar aqui dentro. Outras 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 profissões que vocês podem exercer com o Photoshop mas olha, principalmente eu acredito que vocês podem trabalhar fazendo videoaulas, certo? Vocês podem dar aulas do Photoshop a princípio, depois de dominar, vocês podem fazer criações de mockups para sites, eu vou colocar uma foto aqui. Basicamente, vocês vão criar o layout do site, né? Vocês vão apresentar como seria após finalizado um site para as pessoas, né? E depois o desenvolvedor, o que mexe realmente com sistemas e tal, ele vai pegar e vai fazer tudo isso dentro do site. Você vai apenas mostrar o caminho para ele, certo? Você vai mostrar como fazer, como que deve ficar a página inicial do site, como deve ficar as informações, cores, tudo, fontes, tudo. E depois o criador do site, o programador vai lá e vai criar exatamente como deveria ser a imagem que você criou. Por exemplo, esse aqui é um mockup em um site. Ele está mostrando como deveria ser no computador e como deveria ser no celular. E a partir do momento que você criar, o desenvolvedor vai ter que fazer exatamente aquilo que está elaborado, porque é o pedido do cliente, entendeu? Você vai fazer a imagem ou vai fazer o protótipo que o cliente pedir,
e o programador vai lá e vai refazer exatamente o que você criou. Aqui um outro exemplo. Como deveria ser o site. Então ele vai apresentar, vocês vão mostrar várias páginas, várias formas de como vai ser o site ou algum modelo, e eles vão colocar. A única coisa que vocês vão fazer é ter que criar o layout do site. A parte de organização e tudo mais aí é com, vamos dizer, um programador. Isso e demais variedades de profissões que vocês podem estar fazendo utilizando só o Photoshop, certo? Analista de marketing vocês podem fazer usando a ferramenta do Photoshop também. Jornalismo utiliza o Photoshop às vezes para fazer alguma edição de imagem. Enfim, várias formas que vocês podem utilizar o Photoshop para trabalhar dentro do mercado audiovisual, vamos dizer assim. Vocês podem criar, mesmo dentro do Photoshop, um layout de alguma imagem. Por exemplo, isso aqui, tendo todas essas partes laterais aqui salvas, e vocês utilizar esse mesmo arquivo para importar dentro de um arquivo de After Effects, que eu acho que é do Adobe também, e fazer um vídeo, um pequeno vídeo das coisas entrando, as informações entrando dentro da imagem, do vídeo, aparecendo, a moça às vezes mexendo, as informações se reescrevendo, tudo mais. Apenas fazendo esse mockup, vocês colocam lá e alteram algumas configurações no programa de edição de vídeo e já conseguem fazer. Enfim, basicamente hoje a nossa aula seria essa, né, para a gente aprender e ter um pouquinho mais de saber mais como e aonde a gente vai trabalhar com isso e, e para saber que não é só um editorzinho de imagem que faz alguma coisinha engraçada e tal. Pode ser utilizado até para comédia, se quiser, para fazer charges, para fazer coisas do tipo, por exemplo, aquelas caricaturas, né, que é engraçado e tudo mais. Vocês podem utilizar o Photoshop, utilizando lá o filtro de distorção. Então, tudo que vocês utilizar o Photoshop tem alguma finalidade, pode ser utilizado para fazer uma, uma renda, certo? Vocês podem utilizar o Photoshop também para fazer desenhos ilustrativos, ilustração real, podem fazer ilustração às vezes, de alguma maquete, vocês querem representar uma maquete de algum projeto, né, vamos dizer, arquitetônico assim, mas que vocês, sabendo utilizar o Photoshop, vocês podem criar alguma casa, podem criar um ambiente de interno, às vezes, numa sala, alguma coisa assim. A gente sabe que existem programas especiais para isso, que são bem mais práticos, porém, né, é uma profissão um pouquinho mais, né, precisa ter um estudo mais detalhado e tal para a gente fazer. Aqui não, aqui vocês vão representar na imagem alguma coisa que vocês queiram fazer. Por exemplo, vocês vão lá e façam dentro do Photoshop como vocês querem deixar algum tipo, vamos dizer, a cozinha de vocês, vocês levam para o arquiteto ou para o engenheiro, o engenheiro vai saber exatamente o que ele precisa fazer. A única coisa é que ele vai trabalhar com medidas e com, né, coisas mais, tipo, reais. Aqui você vai estar trabalhando com basicamente a criação do visual, de como vocês querem que fique. Então, pode ser utilizado também. Enfim, eu acredito que seria isso a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, se vocês tiverem, vocês podem vir tirar comigo. Na próxima aula a gente vai encerrar essa parte do Photoshop. Vamos fazer alguma revisãozinha. E acho que eu acredito que seria isso mesmo. Qualquer dúvida, vocês me mandam que a gente resolve na próxima aula, beleza? Até mais.